Olá pessoal, cursamos a disciplina de Métodos Quantitativos Aplicados na FCA Unicamp e vamos falar sobre o trabalho científico Proposta de Modelo para Avaliação da Segurança Operacional de Aeroportos. O setor aéreo brasileiro vem apresentando um crescimento muito significativo na última década, visto que aumentaram os números de passageiros que utilizam tais serviços e, consequentemente, um maior alcance de diferentes públicos. Tendo assim, considerando a segurança operacional, torna-se fundamental uma estrutura e gestão eficientes, principalmente com o cenário de aumento de passageiros e usuários gerais que ocupam e frequentam os aeroportos. O trabalho científico trata a temática de forma muito interessante e, além disso, é válido ressaltar que existe uma carência em pesquisas relacionadas à aviação civil. Falando brevemente do artigo em questão, o mesmo traz um estudo sobre a aviação, mais especificamente sobre a sua segurança operacional. Dessa maneira, para a realização da avaliação dos aeroportos, foram propostos dois métodos, AHP e TOPSIS. Tais métodos apresentam uma simplicidade, baseando-se na decisão multicritério, onde são obtidos resultados que possibilitam a comparação, classificação, ranking dos aeroportos e, com isso, proporcionando auxílios na atuação de gestores e no setor de aviação como um todo. Em relação aos objetivos gerais do estudo, o propósito foi de avaliar o nível de segurança operacional dos aeroportos de maneira multidimensional, ou seja, através de uma análise de decisão multicritério, a MCDA. Foram aplicados os métodos AKP e TOPSIS, por serem simples e capazes de avaliar de maneira ilimitada os critérios e alternativas do estudo. Um ponto interessante do caso tratou-se do fato de que cada organização determina indicadores de desempenho de segurança operacional, dificultando a padronização de tal variável. Com isso, a variável de identificação do estudo passou a ser de números de incidentes. Agora eu vou apresentar os objetivos específicos. Então, para o método HP, são 4 etapas, sendo as duas últimas opcionais. Então, são elas: primeiro, a estruturação do problema; segundo, cálculo das prioridades com base nas comparações de pares; terceiro, a verificação de consistência; e, por último, a análise de sensibilidade. Já no método TOPSIS, ele é instrumentado em 5 etapas. O primeiro é a obtenção das performances das alternativas para os diferentes critérios. Em segundo, a normalização dessas performances. Em terceiro, a ponderação das pontuações normalizadas. Quarto, o cálculo das distâncias para o ponto ideal e não ideal. E quinto, a obtenção da proximidade desses pontos através do cálculo em razão dessas distâncias. Bom, então, para esse estudo foram coletados dados amostrais de 57 aeródromos públicos brasileiros, objetivando-se a análise dos seguintes critérios: a quantidade de passageiros, a quantidade de movimento, quantidade de ocorrências e a quantidade de fiscalização, em porcentagem. Bom, então com isso, verificou-se a variação ideal e não ideal das companhias em relação ao método TOPSIS e as alternativas A, B e C no método AHP. Agora abordaremos sobre a metodologia. O estudo do artigo é classificado pelo autor como de natureza aplicada com objetivos exploratórios e sua metodologia dividiu-se em método de pesquisa e método do trabalho. Em método de pesquisa, foi utilizada uma abordagem quantitativa, aplicando os métodos de análise multicritérios, AHP e TOPSIS, a fim de auxiliar no desenvolvimento de um modelo para avaliação da segurança operacional de aeroportos. Desse modo, a pesquisa utiliza a modelagem axiomática descritiva de acordo com as seguintes fases: primeira fase, conceituação; segunda fase, modelagem; terceira fase, solução do modelo; quarta fase, validação do modelo; e quinta fase, implementação. O método do trabalho foi adotada a seguinte sequência lógica de análise: definir o problema, identificar os critérios, estruturar o modelo, coletar os dados, método AHP, método TOPSIS,
e analisar e discutir os resultados. Na primeira etapa, definiu-se o problema e os objetivos do estudo foram estabelecidos. Posteriormente, os seguintes critérios foram identificados. Primeiro, quantidade de passageiros movimentados. Segundo, quantidade de movimentos de pouso e decolagem de aeronaves. Terceiro, quantidade de eventos de segurança operacional. E quarto, percentual de conformidade resultante da fiscalização efetuada pela ANAC. Para os itens 1, 2 e 4, quanto maior o critério, melhor. O item 3, por sua vez, segue uma lógica inversa. Quanto menor o critério, melhor. Portanto, com base nesses critérios, estruturou-se um modelo de análise pelo qual foram coletados dados para a organização da matriz de decisão, a partir da aplicação do método AHP e, posteriormente, do método TOPSIS. No site da ANAC, foram obtidas as informações da movimentação de passageiros e aeronaves. Os dados do acompanhamento interno e o registro de informações foram disponibilizados para a realização do estudo, o qual tem como período inicial de análise janeiro de 2019 e como período final dezembro de 2019, totalizando 1 ano. Desse modo, a partir da coleta de dados, verificou-se que a amostra seria de 57 aeródromos públicos brasileiros. Por conseguinte, o modelo estabelecido foi resolvido a partir dos métodos AHP e TOPSIS. Os resultados de tal análise serão apresentados e discutidos no item posterior. Resultados. Para a elaboração da análise dos resultados, foi utilizado o Microsoft Excel e a aplicação dos métodos HP e TOPSIS. Em seguida, tais resultados foram organizados em uma tabela. Dessa forma, foram investigados 57 aeródromos, conforme a tabela que mostraremos no slide a seguir. O aeród 22, 7 e 39, destacando-se eles com maior desempenho. Como podemos verificar na figura 1 da tabela 2, os aeródromos 22, 7 e 39 possuem o melhor desempenho no ranking, destacando-se entre os demais. Totalizando 57 análises, os dois métodos obtiveram o mesmo resultado para as extremidades do ranqueamento, ao levar em consideração os primeiros 22 e os últimos 9, colocados no final do ranking. Assim, na análise, obteve-se uma alta correlação de 0,97 entre os resultados. Dessa forma, indica que a solução apurada pelo método HP está alinhada com o resultado encontrado pelo método TOPSIS, existindo apenas alguns pontos de divergência. Na figura 2, podemos ver essa relação entre os dois métodos. Portanto, comparativamente, o TOPSIS tende a compensar menos o critério de conformidade, denotando-se o viés conservador quanto à avaliação da segurança operacional. Assim, obteve um maior peso no resultado, mostrando que aeroportos com baixos índices de conformidade na fiscalização ficassem bem classificados no ranking final da segurança operacional, como mostrado anteriormente nas imagens. Na ação pública, os métodos HP e TOPSIS possuem o potencial de oferir proeminência, principalmente referente ao complexo gargalo, que é a seleção de fornecedores, visto que esta ação abarca uma gama de inúmeras variáveis a serem mensuradas para a tomada de decisão, dado que é imprescindível a análise de critérios como o preço, a qualidade, o tempo de entrega, a realização do serviço e diversos outros fatores que têm o poder de influenciar na eficiência administrativa da instituição. Posto isso, torna-se disfuncional para os gestores públicos elegerem a melhor decisão sem o suporte de métodos avançados. Desse modo, na região central do estado do Rio Grande do Sul, é realizado um estudo para a aplicação dos métodos HP e TOPSIS para um setor de uma instituição pública, visando alcançar a escolha superior dos fornecedores de reagentes químicos. Os resultados demonstraram que no método de HP, os critérios utilizados seguiram a condição de consistência, enquanto no TOPSIS revelaram que o critério reputação do fornecedor é o que mais influencia na classificação dos melhores fornecedores. Além disso, outro fator analisado foi que tanto nos resultados obtidos na pesquisa de preferência como na utilização dos métodos, o mesmo fornecedor foi o melhor posicionado.